Olá pessoal, eu sou William Rossi e esse é mais um vídeo da série A Lógica do Inglês. Esse vídeo na verdade é uma continuação do vídeo anterior, onde eu comecei a explicar como fazer afirmativas e negativas no presente na terceira pessoa do singular, né? Ou seja, com he, she, it. Bom, então recapitulando, quando a gente quer fazer uma pergunta usando he, she ou it no presente, a gente deve usar o does. Então, por exemplo, does he watch TV at night? Does he watch TV at night? Então, eu estou perguntando para você se ele assiste TV à noite. Bom, então eu pergunto usando does. Quando eu faço uma afirmativa, eu não uso o does na afirmativa. Ao invés disso, eu coloco o S desse does no verbo. Bom, isso eu já expliquei. O que eu vou mostrar nesse vídeo de hoje é que alguns verbos levam o E e o S. Então, por exemplo, o verbo watch, que é o verbo assistir. Então, quando você vai falar, por exemplo, ele assiste TV à noite, é uma afirmação, então você deve dizer he watches TV at night. Então você vê que no watch a gente acrescenta o E e o S, tá? He watches TV at night. Agora, se for negativa, não há mudança. Você continua usando doesn't em qualquer negativa no presente para he, she, it. Então você vai dizer he doesn't watch TV at night. Ele não assiste TV à noite. He doesn't watch TV at night. Bom, então eu vou mostrar exemplos só afirmativos, porque é só na afirmativa que há essa mudança, tá? Que a gente acrescenta o S ou o ES. Então eu não vou fazer perguntas e negativas agora, vou mostrar só as afirmativas, que você já deve ter entendido que pergunta a gente usa o does e negativa a gente usa o doesn't. Então eu vou mostrar um exemplo de cada tipo de verbo em que você deve acrescentar o ES, tá? Então esse ES é acrescentado quando o verbo tem algumas terminações. Então, quando os verbos terminam em CH, em SH, em S, em X, em O e em algumas situações com Y, nesses casos você coloca ES ao invés de só colocar o S, tá? Agora, se o verbo for com outras terminações, qualquer outra, basta colocar o S, ok? Então, eu já dei um exemplo do watch, que é o verbo assistir, termina em CH, então por isso você coloca ES. Vou dar um outro exemplo. Se eu fosse falar, por exemplo, ele lava o carro no final de semana. Então eu devo dizer he washes the car on weekends. He washes the car on weekends. Então, wash termina em SH, então por isso eu coloco ES e não só o S, ok? Um outro exemplo, she misses her family. She misses her family. Então, o verbo miss, eu também coloco ES porque ele termina em S, tá? Então, ela sente falta de sua família, né? Ela está com saudades de sua família. Esse verbo miss, em inglês, é o verbo que eles usam para dizer que a gente sente saudades, tá? Então você traduz como sentir saudades, estar com saudades ou sentir falta, tá? Então, she misses her family, ela está com saudades da família. Muito bem. Outro exemplo, he fixes computers. He fixes computers. Ele conserta computadores. Então, fix é o verbo consertar. Como ele termina em X, você também coloca ES. She goes to college in the morning. She goes to college in the morning. Ela vai para a faculdade de manhã. Então, o verbo go, o verbo ir, ele termina em O. Então, também, os verbos terminados em O, você coloca ES. She goes to college in the morning. Então, a gente coloca o ES no go também. He studies engineering. He studies engineering. Ele estuda engenharia. Então, verbos terminados em Y
Às vezes a gente coloca, não é sempre, tá? Então não é sempre que vai ser essa terminação, IES. Então na verdade o que acontece? Study termina em Y e como nesse caso esse Y, antes dele vem uma consoante, então ele é precedido de uma consoante. Então nesses casos a gente troca o Y por I e aí você acrescenta o ES, tá? É um monte de regras, enfim. É assim que funciona, né? Às vezes é meio chato lembrar de todos esses detalhes, mas não são tantos verbos. Você vendo alguns exemplos você vai lembrar disso, tá? Então, enfim, parece complicado, mas depois na prática você vai usando, fica fácil, ok? Mas a regra é essa, tá? Então, se o verbo termina em Y e antes do Y vem uma consoante, então você deve fazer a mudança, tá? Agora, se fosse, por exemplo, he plays soccer. Ele joga futebol. Então, play termina em Y, só que antes do Y vem uma vogal. Então, nesse caso, você não muda, tá? Você coloca simplesmente o S. Você não vai colocar IES, ok? Bom, tem mais um verbo, que é o verbo have, que ele é um pouquinho diferente. Então, quando eu quero falar que, por exemplo, ela tem um cachorro. Então, você não vai falar haves. Você não vai colocar S no have. O que você vai fazer? Na verdade, esse é o único verbo que perde uma parte. Então, você vai dizer she has a dog. Então, ela tem um cachorro, você diz she has a dog. Então, ao invés de colocar alguma coisa, você na verdade tira o VE para colocar o S. Tá? Então, é uma exceção. Então, é só você lembrar que para he, she, it, você vai dizer has e não haves, nem have no presente, tá? Mais simples assim, ok? Mas só para constar que esse também é um verbo que muda, que é diferente. Mais um exemplo do ES, eu já dei um exemplo de verbos com a terminação O, né? Igual go, fica goes. E eu vou dar mais um exemplo com o verbo do, que é o verbo fazer, para mostrar uma coisa que pode confundir muitas pessoas. Então, olha só. Se eu fosse te fazer a pergunta, ela faz muitas coisas na segunda-feira? Né? Por exemplo, essa pergunta. Eu perguntaria assim: Does she do a lot of things on Mondays? Então, eu usei does para fazer a pergunta, né? Porque é no presente, e o do é o verbo fazer. Se eu fosse afirmar isso, então eu deveria dizer assim: She does a lot of things on Mondays. Então, só para deixar claro que nessa frase, esse does é o verbo do, é o verbo fazer, com o ES, que coincide com o does, que é o indicador de pergunta, o indicador de tempo, tá? Mas só para você entender que esse does não é o indicador de tempo. Até eu coloquei colorido para você poder perceber quem é quem nessa história, tá? E se você fosse fazer negativo, aí você ia dizer então, she doesn't do a lot of things on Mondays. Então ela não faz muitas coisas nas segundas-feiras. Então o doesn't é a indicação de tempo e o do realmente é o verbo fazer, ok? Bom, espero que tenha ficado claro, né? É um assunto bastante detalhes. Mas qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aí abaixo. Sugestões também são bem-vindas, ok? E inscreva-se no nosso canal para você acompanhar o nosso curso A Lógica do Inglês, ok? E então é isso, pessoal. Thank you very much. Até a próxima aula. Bye bye.